momento de Orlando, transição, de parar de jogar e tal, algo despertou em você a questão de você ter entrado num mercadinho, numa loja, algo, e o cara perguntar o teu nome? Já tinha muito tempo que você não se apresentava, né? Eu, por exemplo, quando eu chego em algum lugar, normalmente, até, enfim, educação, prazer, Denilson. Denilson, você vai se apresentar. E provavelmente isso acontece muito com você, até com uma certa frequência, mas já aconteceu de perguntarem o teu nome. Não, E te deu um gatilho de falar, opa, esse assédio ele vai diminuir quando eu parar de jogar futebol? não, mas isso precisa também ser trabalhado. Isso vai sendo trabalhado aos poucos. Mas quando eu fui para os Estados Unidos, já fui sabendo, o futebol não é o esporte mais popular lá. Futebol americano, basquete, beisebol, depois vem hóquei e o futebol vem ali brigando com Mas o tá, hóquei. o investimento pelo menos já mudou Não, tá bastante, crescendo, pra tem caramba, Copa média aí de público. 2026. O Real, inclusive, vai excursionar agora na próxima temporada de verão lá e já Florida tem Cup de ingressos novo, vendidos aí, eles vão passar por várias cidades. e Não, tal. vem crescendo muito o interesse do americano pelo futebol, mas em 2015, quando eu fui para lá, né? Então é um processo de crescimento e eu sabia que eu estava indo para lá, não no melhor momento da MLS, que eu acredito que vai vir futuramente, né? Então, mas fui com essa consciência e até um pouco com essa escolha mesmo, de viver um pouco mais essa liberdade, até porque lá não tem concentração, né? Coisa linda. Cara, coisa linda. Então você vai jogar em cidades muito legais e você não tem a obrigação de ficar no hotel. Então a gente ia jogar em Nova York, almoçava com o time, tarde livre. Se você quiser encontrar alguém, algum amigo, sai pela cidade e tal, volta, janta, dorme no hotel, no outro dia você joga. Era uma liberdade muito maior, assim. Então eu conseguia desfrutar do futebol tendo essa liberdade de viver. Então jogando não foi um peso, mas depois que você vai parando, depois que eu parei, né, que você vai vendo que, opa, mudou um pouco, é ter esse entendimento também de, cara, foi legal pra caramba, a nova geração não vai me conhecer. Muitos hoje conhecem através do videogame e do YouTube, né, do que tem O Denilson vídeo. passa isso por conta da TV, né? E é muito engraçado que tem muita criança que pede vídeo e foto hoje, né? Mas não viu ele jogar. Exato. Mas ele se mantém e você tem também outros canais. Eu acho que é muito mais isso, né? Muito mais. Porque tem uma geração que vai parando, né? Você vai parando e tem uma geração que não viu você jogar. Então, e aí vem um pouco uma coisa que é contraditória. O sucesso, a celebridade é muito legal porque ela te traz vários retornos. Mas, cara, o anonimato é muito legal. Não, sério, é muito legal você ir num lugar assim, às vezes, e ninguém te reconhecer. E você vive normal, assim, naquela naturalidade, sabe? Sabe que ninguém tá te filmando, tirando uma foto. Então, ter esses momentos de anonimato para mim nos Estados Unidos foi muito legal. Poder ir no mercado de moletom e pijama, não é, Dena, né? Às vezes dá São coisas vontade. assim, cara, que é muito gostoso também. Porque você sempre foi muito visado a tua carreira inteira, né? E aí você falava da religião, né, que sempre te acompanhou. O Dena te perguntou em determinado momento se você sentia preconceito no vestiário por ser um cara diferente. Você sentiu preconceito das pessoas? Porque eu me lembro, assim, tô te falando como público, espectador do futebol lá atrás, assim. Poxa, o Kaká é um cara muito religioso. O Kaká, ele destina tantos por cento do salário para a igreja. Pô, o Kaká... e muita gente criticava, né? Eu lembro, assim, que as pessoas, elas criticam aquilo que elas não conhecem, né? E você sempre manteve, né, a mesma linha e tal. Isso te trouxe também algum gatilho de pressão, de descontrole? Isso também te incomodou em algum momento? Ou você sempre lidou bem com isso também? No começo incomodava um pouco. E até o conselho que me deram quando eu comecei a jogar e comecei a aparecer, dar entrevistas, era não mistura Jesus, né, religião com futebol e tal. E eu no começo acatei e depois eu para as mesmas pessoas que me aconselharam isso, eu falei, olha gente, não dá, porque parte muito de quem eu sou. Não é um personagem que eu consigo tirar. Boa. É quem eu sou. Boa. Então, tá dentro dos meus princípios e valores. Então, eu não comemoro o gol com as mãos para cima para falar que Deus fez o gol. Eu comemoro como um momento meu de gratidão por estar fazendo uma coisa que eu amo. Então, não dá para eu fazer o gol e não comemorar da forma que eu sinto que sou eu. Aquilo ali sou eu e as pessoas vão ter esse entendimento. E também fui aprendendo que
eu falava de Jesus, eu era criticado. O cara que ia pra balada era criticado. O cara que não ia pra balada era criticado. O cara que treinava era criticado e o que não treinava era criticado. Eu falei, então calma aí. Então deixa eu escolher qual guerra eu quero ganhar. Boa. Porque eu vou ser criticado de qualquer jeito. Alguém vai... Melhor sendo o que eu sou. Melhor sendo o que eu sou. Então, desde ali, eu falei, tudo bem, vamos pra essa guerra e se me criticarem, vão me criticar por quem eu sou e sou assim. E vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar. Mas a partir dali, eu realmente decidi que ia ser dessa forma. Kaká, eu quando eu olho para minha trajetória, às vezes quando eu faço essa retrospectiva, eu falo, poxa, eu deveria ter feito assim, deveria ter feito assado. Tudo tomadas de decisões de momento e você se equivoca e você acerta. Uhum. Quando você faz esse balanço, essa retrospectiva, alguma coisa de todo esse papo que a gente fez, essa retrospectiva da tua história, você mudaria algum caminho? Dena, eu mudaria se tivesse como aprender não fazendo aquilo ali. Deu para entender, mais ou menos? Sim. É porque assim, eu acredito que hoje, quem eu sou, é por causa desse processo de acertos e erros. Não que eu não me arrependa, pelo contrário, me arrependo de muitas decisões. Mas aquele momento de erro me fez aprender alguma coisa. Então você fala assim, se eu aprendesse, ou se eu soubesse tudo que eu sei hoje, que é muito pouco, né, em relação ao que eu acho que vou aprender ainda, sem errar daquele jeito, você faria? Faria. Faria diferente, muitas das decisões que eu tomei faria diferente, mas tendo aquele aprendizado. Você tem que me garantir que eu ia aprender aquilo sentido, ali. Assim, escolha, sei lá, de profissional mesmo, de ir para determinado clube ou dentro de campo? Em que sentido você fala que Chico, eu acho que em todas, sabe? Então, profissional, pessoal, acho que em todas. Vamos entrar na profissional, tá? Se eu pudesse planificar minha carreira, falar assim, ó, você pode escolher. Eu colocaria alguns anos na Premier League, por exemplo. Então, eram alguns anos que eu Aliás, tinha colocado você quase foi pro City, né? Bati na porta ali, E aí? em 2009. Foi um momento muito importante também da minha vida. Foi uma proposta que chegou em janeiro de 2009. E o Milan tinha a política do clube de não vender jogador. Assim, ele só vendia jogador se o jogador pedisse para sair do clube. E aí, o Shevchenko foi o primeiro, né? Que em 2006 para 2007, eu acho, ele fala que quer sair do Milan. Que geração, meu O Milan Deus. fala, não vendemos e não vamos vender. Aí ele pergunta, né, o que eu preciso fazer? Ele fala, ó, você vai publicamente, vai chamar uma coletiva e vai falar que você quer sair do clube. E ele convoca uma coletiva, fala, olha, amo o Milan, minha história aqui é maravilhosa, mas gostaria de uma nova experiência, queria ir pro Chelsea. E aí ele vai pro Chelsea. Em janeiro de 2009, o Milan recebe uma proposta de 115 milhões de euros na época. Isso em 2009, do City, para me levar. O Galliani chama meu pai e fala, olha, o Milan não vende jogador, mas essa aqui... Mas essa aqui não precisa pedir pai, não. Não precisa convocar ninguém, não. Mas essa aqui bateu a... E aí eles abriram a porta ali para uma possível saída. 15 milha de euros. Mas precisa convocar em pé, não falar que quer, não. E aí aquilo para mim mexeu um pouco, sabe? Mas tava no meio da temporada... eu ia ser um dos primeiros desse novo projeto do City. Então, naquele momento, eu realmente decidi... Não foi financeiro, porque realmente, se fosse financeiro, eu tinha ido. Porque, cara, assim, a proposta era maravilhosa. Tanto pro Milan quanto pra mim, né? Então, eu decidi ficar no clube. E aí, acho que isso me ligou muito ao clube também, ao Milan, sabe? Foi um momento muito importante de decisão. E aí fiquei no Milan, aí fiquei mais 6 meses. E aí como o mercado entendeu que o Milan, a partir daquele momento, estava disposto a vender, aí em junho e julho chegaram outras propostas. A E aí- torcida tentou impedir ou fez uma campanha para você ficar? Cara, tentou. Isso foi muito emocionante pra mim, muito. Porque os caras iam pra frente da sede do Milan, que era no centro de Milão, né? Hoje mudou, mas naquela época era no centro de Milão, iam pra baixo da minha casa. E aí eles ficavam com faixa, eles ficavam cantando. E teve um jogo que é muito emblemático pra mim, que é Milan-Fiorentina no San Siro. O jogo inteiro, a torcida gritando, não se vende Kaká. Não se vende Kaká, não se vende Kaká. Cara, o jogo inteiro desse jeito. Cara, foi um dos piores jogos de performance meu, assim, não conseguia jogar. Zero, não conseguia jogar, não conseguia correr, não conseguia dar um passo, não conseguia fazer nada, nada. Aí saio do estádio, torcida em frente ao estádio, cheio de faixa, porque tava explícito ali que o Milan chegou no momento que ele precisava vender um jogador.
E aí, quando eu falo que não, a torcida tá embaixo da minha casa. Cara, eu saio na janela, eu aceno, os caras comemoram, aí sai no jornal, aí sai na televisão e tudo mais. Assim, foi um momento que realmente para mim é muito emocionante, porque me ligou muito mais ainda, né, a essa camisa, a essa torcida, que eu tenho um carinho muito especial. Duas últimas da minha parte. Duas últimas, prometo, daqui a pouco o papo vai vir, você vai falando, eu vou lembrando de coisas. Mas duas últimas pra gente ir pra parte final. Que você falasse um pouquinho desse momento do São Paulo, desde essa saída de Rogério Ceni. Uhum. Sei que você conhece muito o clube, e esse momento que o São Paulo está vivendo agora e perspectiva para o futuro. E se teu coração hoje pudesse escolher em trabalhar, seria Brasil ou seria Europa? Eu acho que o momento hoje, né? São Sim. Paulo é muito bom. Time de campo. Sim. O que eu vi os últimos jogos, da dedicação, da organização que o Dorival fez com esse grupo, realmente muito legal. E até o último jogo contra o Vasco, né? Você vê os caras empatam no finalzinho e aí você ainda tem a força ali de recuperar, faz mais 2 gols. Acho que isso dá um ânimo para a torcida muito grande, acho que isso dá uma força muito grande. Então eu acho que é um momento bom. Ganhou aí bem na Copa do Brasil, bem possível vai passar de fase. Então acho que o momento que o São Paulo atravessa de campo é muito bom. Gostaria que esse momento de campo fosse correlacionado também ao momento fora de gestão. Gestão é muito mais profundo do que a gente debate assim mesmo. Tem muitos aspectos, é muito difícil, não é simples. Então, o que estamos fazendo com esse dinheiro? Como estamos investindo? Como estamos montando os nossos times? Porque basicamente é para montagem de elenco, esse dinheiro aqui. E de novo, né? Tem uma dificuldade muito maior do que isso aqui, mas estou pegando 2 pontos só para ilustrar. Isso pode caminhar diferente? Pode montar um time, pegar um treinador e conseguir performar. Rogério bateu na trave com a Sul-Americana o ano passado. Gostaria muito que isso andasse junto. Pô, legal, a dívida está diminuindo, estão montando bons times, está ganhando título, está entrando dinheiro no clube e a gente está fazendo isso girar, isso rodar dessa forma. É isso que eu gostaria de ver no São Paulo e difícil, né? Nesse momento não é o que está acontecendo. Então, é um pouco o que eu tenho visto. Com relação a eu voltar para o futebol, para casar tudo isso, né? O tempo que eu tenho com os meus filhos e voltar para o meio do futebol, acho que o Brasil seria a primeira opção para eu ter esse tempo. Mas, de novo, mesmo no Brasil, é muito difícil, Dena. O dia a dia do futebol, ele exige muito. Então, esses cursos me deram também esse aprendizado através de outras pessoas. Conversei muito com diretores esportivos, seja de confederação, de clube. E, cara, é unânime, assim. Não tem um que fala assim, não, cara, 5 da tarde eu desligo meu telefone, vou para casa e fico com os meus filhos. Não, 5 da tarde eu vou para casa e é o telefone ligando o tempo inteiro para eu resolver coisa. Eu preciso resolver que é jogador que está saindo, é jogador que está chegando, é contrato, é jogador machucado, é departamento médico. E eu falo dessa parte que é a parte que eu mais gosto, né? De gerência ali, de gestão, de ser um diretor esportivo. Você seria o elo entre o elenco e diretoria, assim? Seria... Não seria tanto um cara de campo como auxiliar, mas mais diretivo, você acha? Chico, eu acho que mais essa parte. Mais assim, gestor, assim. Lá pra frente, um pouco mais pra frente, talvez eu anime ser um treinador, assim, porque tenho também essa parte de transferência de conhecimento, né? Gostaria de transferir para os meninos talvez um pouco do que eu vivi, do que eu aprendi no futebol. É difícil, hein, pai? Os meninos entenderem. Essa molecada. Mas não acho que é no curto prazo. Então acho que a gestão está mais perto. Só pra gente fechar da minha parte, o Ronaldo não ficou chateado com você, que você chamou ele de gordo e tal? Chico, o Ronaldo é o cara... Acho que a galera não entendeu muito bem o que você quis dizer. Cara, isso foi, assim, foi muito legal do Ronaldo, porque ele, o carinho que eu tenho pelo Ronaldo é muito especial, né? A forma de eu trazer ele pro assunto foi realmente muito grosseira, não foi legal. E sabe quando você lembra daqueles assuntos e você sente vergonha ainda? Sim, cara. Então, quando eu lembro da forma que eu trago o Ronaldo pra história, não foi legal. E aí, eu tava num hotel e todo dia de manhã tinha um paddlezinho no hotel da frente e o Ronaldo ia pra... Cara, eu acordei 7 horas da manhã e fiquei esperando ele chegar. Quando ele chegou, eu dei um abraço nele e falei, cara, me desculpa.
faço, O negócio já tinha estourado. faço questão de vir aqui Pô, que pessoalmente. legal, não sabia disso. Me desculpe pela forma que eu falei. Oi, Juvenil. Relaxa, Juvenil. eu tava vendo ao vivo, e aí brincou Isso ainda, é falou... importante. Eu tava vendo ao vivo quando você falou e seu inglês fraco, ainda brincou, né? Depois ele Sacaneou. falou isso. E eu falei, cara, por favor, me desculpa. Espero que você tenha entendido o contexto do que eu falei e tudo mais. E em nenhum momento... Então, realmente ficou muito claro ali, muito entendido da parte dele. Eu agradeço muito ele também de ter entendido, né? De ter visto. Mas aí parte muito do conhecer, né? Eles me nessa linha. conhecem, né? Eles sabem... me viram crescer, sabe que em nenhum momento ali foi nessa questão de denegrir imagem ou qualquer Maldade nenhuma. maldade. Você Maldade quis nenhuma. dizer que o Brasil não valoriza tanto os ídolos como lá fora, foi isso que Então, você quis dizer? também não, Chico, porque... Beleza, Chico. Porque eu quero entender. Não, eu até agradeço a sua pergunta, porque é uma oportunidade para eu estar esclarecendo isso. O Denilson, ele O gosta que eu disso. quis dizer naquele Sacanagem. momento é que parte dos brasileiros tratam o ídolo de uma forma que não é o tratamento que se vê fora. Sim, E também, cara, eu aproveitei uma oportunidade para fazer uma crítica. Tá tudo bem. Claro. E seria criticado por isso também. E até aí tá tudo legal. Eu aproveitei uma oportunidade, quando tiveram a oportunidade me criticaram. Então não tem nada aqui fora. Porque o assunto nasce da lesão do Neymar e parte da torcida brasileira, essa parte, minoria. Cara, a gente tá falando de 200 milhões de pessoas sim, para mais, mas, tá? Mas realmente aconteceu Uma isso. minoria feliz com a lesão do Neymar. E aí, quando eu entro nesse assunto, eu trago o Ronaldo. Eu falo, gente, olha, acontece, não concordo, não acho que é legal, para vocês terem uma ideia, o Ronaldo, para essas pessoas, Sim. é só um gordinho Gordinha, né? caminhando. Mas é Então, que o Ronaldo, acho que eu não sei se você na hora foi no, né? Porque o Ronaldo é um cara, eu não sei se ele talvez tenha o reconhecimento que ele merece, mas ele é um cara, pô, muito querido assim no Brasil por todas as torcidas e tudo mais. Então, é exatamente acho que foi isso. Que pegou isso. pra você. Exatamente. Pô, o Kaká usou o Ronaldo como exemplo. Pois tá? é, mas porque tiram do contexto. Para uma minoria, até uma minoria muito pequena, que quando foi vaiar ele lá na porta do clube, traz os atributos físicos dele para poder vaiar. Então, é pequena a minoria. Não, porque inclusive, a vocês estavam falando do maioria- Neymar, que é um cara, pô, craque de bola e que tem gente que detona, né? Exato. Você olha o vídeo do Neymar nas férias dele, acho que é em Santa Catarina, o tanto de gente na porta da casa dele esperando ele descer, ou esperando um aceno dele. Uhum. Ele é extremamente querido, cara. Só que a gente pega, tem uma minoria que não gosta, e normal também, faz parte. Agora, a gente também tem o direito de criticar essa minoria. Da mesma forma que quando tiverem a oportunidade, vão criticar e me criticar. E tá tudo bem. Você comentou. Vixe, eu falei que era a última. Você comentou. A gente vai a resenha indo, acabou, né? desculpa, Kaká. Você comentou, você falando do Neymar aqui, você comentou, quando eu dei a minha opinião em relação ao trabalho que o Tite tinha feito na Copa, que pra mim, assim, de todas as outras, com todo o respeito, eu sempre tinha um asterisco. Acho que não vai não. Dena, entendendo Copa, assim, como a gente viveu... Essa última eu achei que Entendendo que- Copa como a gente viveu... sentimento